Eu tinha me programado para fazer um vídeo a respeito do Golden State Warriors, né, a franquia da NBA, o Golden State Warriors, tendo em vista o início dos playoffs na NBA que aconteceu no último sábado. Eu tinha certa expectativa de que o Golden State iria se classificar, fato que não aconteceu. Até aí, né, papai LeBron manda um abraço. Mas seria um bom motivo, uma bela desculpa, na verdade, para contar um pouco da história dos Estados Unidos, da corrida para o ouro, né? Afinal de contas, é um time que saiu do leste, jogava na Filadélfia e foi jogar na Califórnia, no estado dourado, né? No estado do ouro, no Golden State. Mas aconteceu que o Golden State não se classificou e quando foi na segunda-feira, aconteceu um evento que meio que mobilizou opiniões na internet, que chamou minha atenção e eu pensei, acho que vale um vídeo. Eu tô falando da Estátua da Liberdade que ficava em frente à loja da Van, na cidade de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, e que despencou. A imagem circulou às redes e ela é bastante emblemática, né? Porque tem um poste que atravessa a estátua e, enfim, muita gente viu como uma espécie de simbolismo, umas pessoas acharam muito legal, outras pessoas ficaram tristes, enfim. O meu intuito aqui não é falar sobre a Estátua da Liberdade da Van, mas aproveitar este ocorrido para contar para vocês um pouco da história da Estátua da Liberdade verdadeira, aquela que fica em Nova York. Então sai o Golden State, entra a Estátua da Liberdade e eu vou contar para vocês a história da Estátua da Liberdade e também quem é a moça, a mulher que segura aquela tocha. Afinal de contas, que símbolo é esse, né? O que ele representa e como ele se relaciona com a história dos Estados Unidos. Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita e compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma amiga. Você já compartilhou algum vídeo do meu canal em suas redes sociais? Então, não custa nada e ajuda bastante na divulgação do canal e também no conhecimento a respeito da história dos Estados Unidos. A Estátua da Liberdade, que fica na Liberty Island, localizada em Nova York, foi um presente dos franceses para os norte-americanos, tendo em vista a perspectiva de se comemorar o centenário da independência dos Estados Unidos, de maneira a simbolizar a amizade e a aliança entre esses dois povos, uma vez que, como nós sabemos, a França foi uma das protagonistas no processo de independência dos Estados Unidos nas guerras contra os ingleses. Porém, a estátua não ficou pronta em 1876, né, no ano do centenário, e acabou sendo inaugurada apenas 10 anos depois, em 1886. O projeto, a concepção do projeto foi toda francesa e era uma doação que eles iriam fazer para os americanos. E o responsável por fazer o desenho da Estátua da Liberdade foi um artista francês chamado Frédéric Bartholdi. Ela custou para os franceses algo em torno de 250 mil dólares, o equivalente a quase 5 milhões nos dias de hoje. E ela foi toda construída em território francês, sendo depois montada e desmontada, divididas em 300 peças, colocadas no navio e levadas para os Estados Unidos. Inclusive, durante esse processo de construção, a parte do tronco e do rosto, depois de construídas, ficaram expostas no Parque Marceau, lá em Paris, e serviu até mesmo como um chamariz para angariar doações para o projeto, porque esse foi um projeto que contou em boa medida com doações. Em contrapartida, os americanos deveriam construir a parte da base da Estátua da Liberdade, que também não ficou nada barato, custando algo em torno de 250 mil dólares também, ou seja, o projeto inteiro ficou na casa dos 10 milhões de dólares aos preços atuais. E por conta disso, mais de 150 mil pessoas doaram dinheiro lá nos Estados Unidos para a construção da base. Agora, toda essa parte foi desenhada e projetada pelo Frédéric Bartholdi, porém a parte da estrutura, que deixaria as quase 31 toneladas de folha de cobre de pé, foi feita pelo Gustave Eiffel. Isso mesmo, antes mesmo da inauguração da Torre Eiffel, o Gustave Eiffel esteve envolvido também na construção da Estátua da Liberdade, que foi lançada 3 anos antes
da construção da Torre Eiffel em Paris. Como vocês sabem, a Estátua da Liberdade carrega uma tocha na mão direita, um livro de leis na mão esquerda, que consta a data da independência dos Estados Unidos, representando o império da lei como forma de livrar os povos da escuridão e garantir a eles a liberdade. Agora, ela não tem esse nome apenas por conta do fato dela ser a representante da liberdade, mas porque o desenhista, o artista, se inspirou numa deusa romana chamada Libertas para fazer o seu desenho, para fazer o seu projeto. A deusa Libertas, por sua vez, ela ficou bastante famosa na Roma Antiga por volta do ano de 509 a.C., quando a República Romana passou por uma espécie de tentativa de golpe de Estado, liderados por nobres vinculados às antigas monarquias romanas. E é justamente um escravo chamado Vindicus que descobre esse complô e avisa o Senado. E como a Libertas era associada à questão da escravidão, como aquela que garante a liberdade aos povos e tudo mais, ela acabou sendo vista e associada também como a protetora da República. Fato que fez com que depois desse episódio alguns templos fossem erguidos a ela e que o processo de abolição ou de libertação dos escravos fossem feitos e associados a ela, né, a esse templo. E justamente pelo fato dela ser a defensora da liberdade e da república que ela vai voltar a ser mobilizada durante a época da independência dos Estados Unidos. Vão aparecer inclusive naquele momento algumas moedas feitas com menção a ela. Porém, a sua influência na independência dos Estados Unidos dura pouco tempo, porque era muito comum se associar divindades femininas aos países, aos continentes, como por exemplo a Europa, a Britânia, e no caso norte-americano, né, das colônias americanas, isso também não era diferente. Porém, ali já no final do processo de independência, após a elaboração da Constituição de 1787, a Libertas vai perdendo o seu espaço para outra deusa, a Colúmbia. Por que a Colúmbia? Porque era comum se chamar as 13 colônias de Terra de Colombo, dado que foi o Cristóvão Colombo quem descobriu a América. E aí, então, na escolha de uma deusa para representar a terra do Colombo, adotou-se a Colúmbia como sendo a representante. Tanto que o hino que foi cantado para a posse do George Washington como primeiro presidente dos Estados Unidos em 1789 se chamava Hail Columbia. Isso mesmo, um dos primeiros nomes dos Estados Unidos naquele momento foi Colômbia. Inclusive, o hino Hail Columbia foi o hino dos Estados Unidos, um dos primeiros hinos dos Estados Unidos que atravessou praticamente todo o século XIX, sendo entoado e cantado em ocasiões oficiais. Agora, depois da inauguração da Estátua da Liberdade, o que aconteceu foi que a Colômbia perdeu espaço. Na verdade, aconteceu uma espécie de simbiose entre esses dois símbolos, fazendo com que a Colômbia emprestasse a sua fama à Libertas, da mesma forma que a Libertas emprestasse algum dos seus elementos, como a tocha e a capa, para a Colômbia, né? Quem já viu, por exemplo, o símbolo da Columbia Pictures deve imaginar e perceber que é bastante parecido com a Estátua da Liberdade. No entanto, são duas divindades diferentes e que foram se fundindo no imaginário americano já no final do século XIX, de maneira que a partir de 1920 as pessoas até se esqueceram da Colômbia e a Libertas, a Estátua da Liberdade, passou a ser chamada de Lady Liberty e a grande protetora da liberdade, da República e dos valores americanos. Nos vemos, não sei se com Golden State Warriors ou não, na semana que vem. Um grande abraço, tchau, tchau.